Essa ilustração reflete um dos maiores problemas da liderança. Repara aqui que em algum momento da carreira você vai se identificar com o que está aqui nessa cena. Eu tenho o cacto, que é o líder, e tenho a flor aqui, que é o nosso colaborador, é a pessoa da nossa equipe que quer se desenvolver. E aí fica sempre essa dúvida. Qual a melhor maneira? Como eu faço para acompanhar essas pessoas nas atividades do dia a dia, para que se ela desenvolva e entregue resultado de forma plena? Eu vou proteger muito? Eu vou estar muito próximo? Eu vou estar muito distante? Qual é essa dimensão? Qual que é essa distância certa? Essa semana no LinkedIn eu fiz uma enquete que justamente eu trouxe dois casos. Um líder que eu tive na passagem da carreira que ele era muito próximo, ele acompanhava cada detalhe, ele investia muito tempo em explicar o que tinha que fazer, para onde tinha que ir na equipe. E em contrapartida eu tive um outro líder, quase no mesmo período, que ele permitia uma autonomia gigantesca. Mal ele orientava, mal ele se intrometia, ele só se preocupava com o resultado e se a gente não estava gerando ruído. E aí nessa enquete, as pessoas se dividiram. Algumas falaram, eu prefiro o líder 1, outro o líder 2, e aí o grande ponto é que aqui, qual que é o certo ou errado? Então surge essa pergunta. Devemos manter um acompanhamento de todos, de tudo que é aquilo que acontece dentro da nossa equipe? E aqui não tem uma resposta certa para você. O que eu quero trazer é um conceito que ajuda muitos líderes que eu trabalho dentro das minhas mentorias a lidar com essa questão do acompanhamento das atividades. O conceito é da liderança situacional. É um conceito até um pouco antigo, mas muito pouco utilizado. E o que ele preza? Ele preza, na primeira etapa dele, da gente mapear e entender onde está a evolução, o desenvolvimento de cada colaborador para cada competência dele. O D1 é quando eu tenho baixa competência em um alto empenho. Então eu estou começando numa atividade, eu estou começando naquilo que eu tenho que fazer. Então realmente eu estou muito motivado como colaborador, eu estou muito empolgado nisso, mas eu tenho uma baixa competência, eu ainda não sei o que eu devo fazer, o que eu devo construir aqui, o que eu devo gerar de resultado. Na sequência, conforme eu vou evoluindo, eu passo para um D2. O D2 eu já passo a ter alguma competência e talvez um baixo empenho. Aquilo começa a ficar um pouco mais do mesmo, vira meio rotineiro. Então meu nível de empolgação diminui, mas eu passo a ter alguma competência. Conforme eu vou me desenvolvendo nesse caminho, eu vou ter uma média alta competência e o empenho variável. É justamente aqui no D3 que eu começo a me tornar um pouco mais crítico, pro bem e pro mal. Mais crítico na hora que eu questiono e tento entregar algo melhor, ter maior qualidade, mas eu começo a me tornar crítico quando eu começo a ver os outros que estão fazendo as coisas erradas, de outra forma. Então o D3 é nesse momento de transição aqui, é um momento um pouco mais complicado. Evoluindo eu vou pro D4. O D4 é onde nós como líder e como colaborador também queremos chegar. Onde eu tenho uma alta competência, um alto empenho dentro daquela função que me é designada. O importante aqui da gente entender o D1, D2, D3, D4 é a gente não fazer uma analogia sobre cargos. Júnior, pleno, sênior, especialista, não é isso. Isso aqui é para a gente entender cada competência. Eu, como colaborador, eu posso ter uma competência que eu estou no nível D1 e outra competência que eu estou no nível D4. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu entro para trabalhar numa equipe e, de repente, como o Excel, eu sou um programador, sou um ótimo com planilhas Excel, eu já sou um D4. A minha competência é D4. Porém, dentro dessa equipe, eu tenho um outro desafio que é uma análise financeira. E nisso eu nunca fiz. Então, nesse momento, eu sou D1. Eu tenho baixa competência, estou empolgado com o assunto, mas eu não sei fazer análise financeira. Eu sou D4 em planilhas do Excel. E o mais importante aqui é justamente isso. Você separar cada competência em cada nível que ele está. A partir desse ponto, o que diz a liderança situacional para a gente? Bom, mapeei o nível, a escala de competência entre D1, D2, D3 e D4. E aí vem a forma que a gente vai escolher o tipo de estímulo, o tipo de acompanhamento que a gente vai fazer para cada um desses níveis. Então ele traz para a gente essa escala aqui do comportamento. Então aqui no eixo X a gente tem um comportamento diretivo, onde eu tenho no cruzamento aqui um menor comportamento diretivo, e quanto mais eu venho para a direita, eu tenho que exercer um maior comportamento diretivo, e no eixo Y aqui, o comportamento de apoio, de estímulo. Então, conforme eu estou mais perto aqui do cruzamento com o eixo X, menos, e conforme eu preciso subir aqui, mais. No D1, eu vou para o S1. Então, é um comportamento mais de direção, mais no como, no fazer. Então, o colaborador que está com alguma competência nesse nível que a gente mapeou D1, eu preciso explicar os detalhes para ele,
eu preciso monitorar mais de perto, eu preciso talvez ter uma proximidade maior e uma interação maior. Conforme ele vai aumentando esse nível de competência dentro disso, ele passa para o D2, eu mudo para uma escala de orientação. Eu preciso começar a trabalhar um pouco mais o porquê. Porque o empenho reduz e essa pessoa ela tem que começar a entender por que ela faz aquilo, por que ela entrega aquilo. Então eu preciso melhorar as questões de estímulo, de incentivo, mas também continuar monitorando um pouco mais de perto. Conforme essa pessoa for evoluindo dentro dessa jornada, ela passa para o S3. O S3 é onde eu vou fazer o apoio. Eu preciso reduzir o acompanhamento, eu preciso dar um pouco mais de autonomia para essa pessoa. Isso é super importante para quem está no nível S3. Mas eu preciso ficar atento com aquele senso crítico que eu comentei. Então eu preciso verificar o estímulo, se essa pessoa está continuando a produzir, se ela ainda continua motivada a fazer essa competência e se esse comportamento crítico não está prejudicando o desenvolvimento e o resultado dessa pessoa. E aí a gente chega no nível mais alto, que é o D4 e o S4 aqui, né? Que é onde eu vou delegar essas atividades. Essa pessoa, ela é aquele momento que ela passa de colaborador, ela se torna quase um parceiro nosso dentro da equipe, dentro dessa competência que a gente precisa para ela. Então eu vou dar o exemplo que eu trouxe lá no começo, a questão de análise financeira. A pessoa que chega no D4, eu preciso dar autonomia para ela, eu preciso dar a direção, e essa pessoa vai ser uma parceira nossa, até do ponto de vista de nos substituir nessa competência em alguma atividade. Nesse momento eu não estou delegando para essa pessoa só atividade, né? Delegar a gente faz em todo esse ciclo aqui. Eu delego no sentido de passar a atividade o que a pessoa tem que fazer. O delegar aqui do S4 é muito no delegar responsabilidade, delegar atribuição. E a pergunta que vem a seguir é justamente essa. Tá, Adriano, entendi, fez sentido, mas de que forma eu aplico isso na minha rotina de liderança, como eu aplico isso no dia a dia com a minha equipe? E aqui eu vou para falar um pouco de como eu entendo que funciona isso. Como eu trabalho isso dentro dos meus processos, no meu processo de coaching com foco em liderança. A gente está falando de um resultado. Então, nós como líderes, nós queremos buscar um resultado. O resultado nesse caso aqui, como eu faço um acompanhamento de atividades adequado a cada pessoa na minha equipe, dentro do meu contexto, dentro do meu perfil, dentro do quem eu sou. E o que eu fiz aqui com você? Eu fiz um convite. Eu sempre faço um convite aqui dentro do meu processo de coaching com foco em liderança. Um convite para a gente dar 2 passos para trás. Então, eu preciso te convidar para olhar essa situação de uma nova forma, uma nova percepção. Então repara que eu te falei, cara, olha isso, não tem certo ou errado, olha a liderança situacional, olha como você pode escolher estímulos e comportamentos dependendo da competência. Isso não tem a ver com cargo, isso tem a ver com a competência de cada um, com cada momento de cada um. Essa foi um novo convite para perceber. E a partir desse novo convite, a gente faz uma nova resposta à ação. Eu tenho certeza que você pensou nas pessoas da sua equipe, você pensou em algumas situações e falou, cara, eu vou fazer diferente isso, eu vou começar a alinhar isso, talvez eu vou dar mais autonomia para alguma pessoa, talvez eu vou precisar ter mais proximidade com. E a resposta à ação são as ferramentas, o que eu posso aplicar com isso. Então a gente falou aqui, nesse vídeo, muito do que. O como são as ferramentas. E isso eu julgo, dentro do meu processo, essencial para a formação e desenvolvimento dos líderes. Ter mais ferramentas é ampliar repertório. Líder com maior repertório consegue navegar melhor dentro das situações, dentro da diversidade que a gente tem de cenários, a diversidade que a gente tem de equipe. Então aqui, ó, eu só trago aqui alguns exemplos nessa atividade de acompanhar a execução, que é a atividade que eu chamo número 2 no ciclo de gestão. A ferramenta liderança situacional a gente acabou de falar aqui. Tem também menu de rituais, tem mapa de gestão do tempo. O tempo diz muito como é o meu motor, né? O tempo é o motor da liderança. Diz muito como eu estou investindo a minha energia e também como eu sou percebido pela minha liderança. Matriz de Eisenhower para liderança também e motivação 3.0 são algumas ferramentas que eu tenho dentro do meu processo que se encaixa nessa etapa de acompanhamento de execução, que é só um pedaço de todo o ciclo de gestão. Então, o ciclo de gestão mandatório é o definir metas, ter clareza para o time, acompanhar a execução, fornecer feedback efetivo, praticar o reconhecimento, super importante, e por fim avaliar resultados. E a gente como líder tem que fazer isso aqui girar. E dentro do meu processo eu trabalho essas 5 etapas, não só como novas percepções, mas também como ferramentas. Repara o tamanho disso tudo. Acompanhar a execução de atividades, vou voltar lá para o começo, na questão do cacto, é uma coisa que a gente faz naturalmente. E por muitas vezes a gente negligencia isso
não tendo a percepção do que a gente está fazendo. A gente tem um modelo que a gente gosta mais, é dessa forma que eu gosto de agir, mas nem sempre o nosso modelo preferido é o que serve para todo mundo. E talvez você pensar isso é muito importante para você melhorar e evoluir o seu nível de gestão. E dessa forma eu quero deixar um convite aqui em você que está nessa agenda de desenvolvimento e está pensando em melhorar, desenvolver o seu nível de gestão. Agende uma conversa comigo. A gente fala sobre os seus dilemas, sobre o seu momento, sobre o seu perfil, sobre os seus tipos de liderança e quem sabe o meu projeto, o meu programa de coaching com foco em liderança não consiga colaborar. O link para agendamento está no texto desse vídeo. É um agendamento gratuito. Espero conversar com você em breve.